Chacina ocorrida no Complexo do Salgueiro no último final de semana, no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 9 corpos foram encontrados após uma operação da Polícia Militar na cidade fluminense de São Gonçalo. As duas entidades pedem que a investigação seja feita com imparcialidade e de maneira rigorosa. Os mortos foram tirados de um manguezal no bairro das Palmeiras, após operação do BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a deputada Mônica Francisco, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa noite, deputada Mônica Francisco. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, boa noite. Agradeço muito pelo convite para a gente conversar um pouco sobre essa questão tão delicada. Obrigada. É verdade. Deputado, uma questão tão delicada e que não é a primeira e que, pelo jeito, infelizmente, não vai ser a última. Chacinas a gente vê constantemente no noticiário sobre as comunidades do Rio de Janeiro. Mas o que chama mais atenção, deputada, é que o Estado, quando deveria chegar nas comunidades com educação, com saúde, com lazer, com habitação, ele não chega. Ele chega efetivamente com a violência, e a violência que extermina e que tira vidas. Deputada, fala pra gente como é que tá os desdobramentos de mais essa chacina acontecido aí no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que o saldo depois de uma chacina como essa é sempre muito medo, muita angústia, muita dificuldade de retomada da rotina da vida diária, principalmente por parte das famílias, né? E a gente sabe que grande parte desses corpos foram retirados pelas mulheres, pelas mães dessas pessoas que foram jogadas ali no manguezal. Então, o impacto coletivo numa comunidade depois de um evento como esse é muito duro, é muito dramático. E mais dramática ainda é a ausência de uma explicação plausível. É outro saldo muito recorrente em situações como essa. O silêncio ou uma afirmação única para quase todos os eventos, que são muito similares, muito parecidos, com a mesma estratégia de que houve um ataque, havia uma ação em curso. Então, há muita nebulosidade sobre esse processo, o que também é um componente que fica de saldo em operações como essa, que quase sempre vão acabar, mais uma vez, sem uma resposta adequada à sociedade sobre o porquê, sobre as reais motivações e sobre os processos pós, né? Porque nós vimos ali na área do Palmeiras uma extrema pobreza. Esse é outro saldo, nenhum tipo de investimento para além da ostensividade e do confronto nesses espaços, né? E nenhum outro tipo de investimento, de ação em espaços como esse. Sem dúvida. Deputada, a senhora mencionou a questão de uma resposta. Eu queria estender um pouco o debate, a discussão, para a questão da punibilidade ou a impunidade, melhor dizendo, porque o Salgueiro, em 2017, foi também exatamente nessa mesma região onde aconteceu essa nova tragédia. Na verdade, não é tragédia, né? Mas, enfim, essa chacina, porque é algo perpetrado aí pelo Estado. Mas, em 2017, houve também o fuzilamento de 8 pessoas no Salgueiro, dessa vez pelo Estado e pelo CORE, que é a Polícia Civil, diferente de agora, que foi a Polícia Militar. E eu tô fazendo esse destaque porque, às vezes, a gente fala da Polícia Militar, e tem que falar, mas, na verdade, existe aí um dimensionamento de uma intenção e de uma deturpação da política de segurança. Na época, o Salgueiro, 2017, eu tive oportunidade, morei no Rio um tempo e tive a oportunidade de cobrir o caso, e até hoje não se chegaram à punição, né? Até se identificaram ali, identificou o Exército, identificou os policiais do CORE, mas não se chegou a uma punição. O quanto a questão da impunidade ajuda a operar também esse sistema de chacinas e de morticídio?
A impunidade ajuda muito nesse sentido, né? É muito importante você fazer essa memória de 2017. Vale ressaltar também, nós estávamos no auge da intervenção na segurança militar no estado do Rio de Janeiro, né? Então havia ali uma intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, com o intuito de coibir, né, o que ainda é denominado guerra às drogas, ampliação do que é conhecido como narcotráfico ou as narcomilícias, o que na verdade não aconteceu. E o que aconteceu foi exatamente esse episódio que você acompanhou bem e que também é completamente nebuloso até o dia de hoje, né? Sem nenhum tipo de resposta. A impunidade aliada à completa aquiescência de uma sociedade, de parte da sociedade, né? Eu não vou generalizar, mas parte da sociedade aprova esse tipo de ação, e isso é um fenômeno histórico de criminalização da pobreza, de criminalização dos espaços de reprodução de vida, ou seja, os espaços onde as pessoas mais vulnerabilizadas, pela ausência de políticas públicas efetivas, né, os territórios onde essas pessoas vivem, também são espaços criminalizados. Logo, há quase que uma espécie de via de mão dupla, né? A criminalização dessas pessoas e a criminalização de seus espaços de moradia, de reprodução de vida. Então, há uma certa aquiescência, há uma certa permissibilidade para que esse tipo de coisa aconteça e que a impunidade continue sendo a marca, né, desses processos. E como você ressaltou também, eu não posso deixar de comentar, que foi uma ação de Estado, né, perpetrada pela Polícia Civil, né, pelas polícias, então, nesses episódios de 2017 até aqui, pelas forças de segurança, que são forças de segurança oficiais do Estado, né? Vale ressaltar que são ações coordenadas pelo que a gente poderia chamar de legalidade. Então, o que nós cobramos é que haja, de fato, legalidade nos termos das operações, até porque nós temos uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, né, alcunhada da DPF das favelas, que visa a não acontecimento de operações que não sejam de extrema necessidade. Não é que elas não ocorram, mas que elas ocorram, obviamente, nós estamos em um Estado democrático de direito, que ocorram com transparência, né, com o encaminhamento ao Ministério Público do Estado, né, de uma necessidade oficial, mostrando a necessidade extrema de que seja feita uma operação que pode colocar em risco a vida das pessoas que ali estão. Então, a impunidade ela é uma soma de fatores históricos de uma sociedade que ainda prioriza, né, a criminalização da pobreza, a criminalização dos espaços onde a maioria social da população vive e coaduna com cada vez mais o silêncio obsequioso das forças policiais e dos setores que governam o Estado. Deputada, a senhora tocou num ponto aí, né, que trouxe essa questão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que constantemente a gente vê e presencia sendo desrespeitada pelas autoridades, especificamente aí no Rio de Janeiro. E aí a gente tem a declaração do governador do Rio de Janeiro, que ele fala, abre aspas, coisa boa não estava fazendo. E aí perpetua ainda mais esse tom, essa sua declaração, essa sua fala, corrobora com da questão da ilegalidade, da falta da presença do Estado, porque diante de tudo isso, ouvir essa declaração do governador do Estado de coisa boa não estava fazendo, parece que se mistura, o Estado não sabe onde vai a legalidade, o que é legalidade e qual o papel do Estado. Como que está repercutindo e como que os parlamentares da LERJ, questão do judiciário, questão dos militantes dos direitos humanos estão encarando essa declaração do governador do Rio de Janeiro?
mas uma declaração desastrosa, né? 6 meses depois da chacina do Jacarezinho, vale lembrar, né, onde também o subsecretário de Polícia Civil coloca em xeque a autoridade do Supremo Tribunal Federal, exatamente em relação à DPF 635, dizendo que, né, quase que autonomizando o Estado do Rio de Janeiro e a própria atuação das forças de segurança aqui no Estado, em relação a definirem o que deve ou não ser feito, a revelia de uma decisão do nosso mais alto, da nossa mais alta instituição em relação à justiça no Brasil, né? Então, essa linha de discurso, ela é uma linha muito ruim, ela repercute muito mal, porque você espera de um agente do Estado, principalmente do comandante em chefe das tropas, porque vale lembrar, o comandante em chefe das tropas é o governador do Estado, então se espera que o governador do Estado ele tenha resposta para dizer se partiu dele, se foi uma decisão que saiu do seu gabinete, se havia por parte do seu gabinete ciência de que ocorreria uma ação na madrugada, porque lembrando bem, né, depois da instauração do processo democrático no Brasil, com a Constituinte de 88, com a nossa Carta Magna, né? A Constituição de 88, proibiu-se essa estratégia de ocupação de favelas durante a noite, durante o período da noite e da madrugada. Isso era o modus operandi da polícia da ditadura, da polícia política do governo de exceção. Então, vale dizer que essas ações são ações que ainda reeditam uma polícia política, né, que utiliza uma forma de ação que não corresponde às ações em democracia, em ambiente democrático, onde as instituições atuam autônomas, mas com uma determinada articulação entre elas e respeito às suas decisões. Então, uma fala como essa mostra, por um lado, o desprezo total pela vida, porque em um Estado democrático de direito, quando há, né, uma violação do direito, uma violação das leis, há mecanismos para que se investigue e se puna adequadamente. O Brasil é o país que mais encarcera. Então, não é real que não há uma política de Estado que responda à violação, né? Então, há uma política que concorre para a morte. Por exemplo, quando o próprio governador orienta uma dotação orçamentária, né, que designa uma projeção de 12 bilhões para a segurança pública, para a compra de equipamentos, armamento, munição, mais ostensividade e confronto, e 88 milhões para geração de emprego e renda, a gente vê bem, olhando para o orçamento, qual é a vocação desse governo. Quando a gente tem mais de 500 estudantes que não conseguem ir para a escola como saldo de uma operação que beira a ilegalidade, porque, como eu disse, no Estado Democrático de Direito, houve um acordo por parte da sociedade e dos legisladores constituintes naquele momento, em 1988, que a polícia não faria operações durante a noite, durante a madrugada. Então, há uma série de violações e essa fala, né, se por um lado a gente poderia dizer que demonstra um despreparo, eu diria que não é despreparo, demonstra, mais uma vez, um desprezo pelo Estado Democrático de Direito e um desprezo pela atuação transparente e responsável por parte do comandante em chefe das polícias e das forças de segurança do Estado, que é o próprio governador. Sem dúvida. Deputada, a gente está no finalzinho, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para a senhora. E antes disso, só dizer, governador Cláudio Castro, é importante a gente dar o nome, que substitui Wilson Witzel, que também tinha essa mesma política muito bem delineada pela senhora. Queria saber qual a avaliação muito comum, principalmente na imprensa, do termo bala perdida. Qual a avaliação que a senhora faz sobre isso? Eu acho muito ruim, a gente precisa, de fato, né, fazer um diálogo muito profundo com os nossos companheiros e companheiras da imprensa.
A gente defende o Estado Democrático de Direito, uma imprensa que seja livre para fazer o seu trabalho investigativo, informativo. A gente luta para que a informação ela seja democratizada, ela seja ampliada, para que os jornalistas possam trabalhar com isenção, né? Sem serem atacados, sem serem mortos, porque são uma das vias mais importantes em um Estado democrático de direito. E essa imprensa, ela precisa também, né, ter um processo de responsabilidade com o discurso, né, analisar discursos em que, né, o termo bala perdida se banaliza, né, banaliza e a gente, quando olha para as estatísticas, a gente percebe que essas balas que são perdidas, muito entre aspas, elas vão encontrar, né, segundo o Atlas da Violência, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública, né, o dossiê, os dossiês que são, inclusive, produzidos pelo próprio Estado, né, de letalidade, de morte violenta, mostram, por exemplo, que 80% das mortes violentas em 2020 vão alcançar, né, com muitas dessas balas perdidas, corpos jovens negros de 15 a 18 anos. Então, a bala perdida, ela não cada vez mais se concretiza, ela não é um fenômeno, né, de um estado, como dizem, um fenômeno do Rio de Janeiro, porque ela não acontece em toda a cidade ou em todo o estado do Rio de Janeiro, ela acontece em territórios específicos e ela encontra uma população muito específica, compreendida entre a população negra, né, a população preta e parda, jovem, entre essa faixa etária que eu mencionei ainda há pouco. Então, o cuidado com o discurso, com as narrativas é muito importante, né? Um outro discurso é o da guerra às drogas, né? A socióloga Márcia Leite, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cunhou o conceito da metáfora da guerra, né? Essa metáfora da guerra produz uma justificativa para que exista bala perdida, para que existam ações como essa e para que nós não ampliemos, de fato, o Estado democrático de direito. A metáfora da guerra e a narrativa, o discurso da bala perdida ou do suspeito, né, a gente também poderia falar, né, o elemento suspeito é sempre o mesmo, né, sempre também nesse viés. Então, é também um elemento que carece de muita discussão no seio da sociedade para que a gente mude a narrativa e mude a lógica também de pensamento da sociedade. É isso aí. Falamos com a deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigada, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, até.